Olá, turma querida, graça e paz com vocês. Então, vamos avançar para o capítulo 18, certo? Do livro de artes de vocês, mas eu peço que vocês abram direto na página 122. Hoje nós vamos tratar a respeito de uma teoria que serve para dissecar a pintura, analisar a pintura, né? E essa teoria se chama teoria da visibilidade pura. O que essa teoria ela quer dizer, o que essa teoria acredita, né? Ela vem trazer para nós, através do artista, né, crítico de arte chamado Heinrich Wölfflin, essa teoria da visibilidade pura, ela quer dizer que nós não precisaríamos saber a respeito do período histórico em que uma obra foi feita. Na realidade, você vai observar unicamente os elementos formais da obra de arte para poder analisá-la, para poder fazer a sua crítica, para perceber o seu estilo, né? Lembrando que isso é apenas uma teoria, tá? Não é isso que é fechado, isso não é um conceito fechado de que toda vez que a gente for olhar para a história da arte é dessa forma que a gente tem que olhar. Não, nós estamos falando a respeito de uma teoria, ok? E essa teoria ela tem um método formalista, que nós vimos na aula anterior, né? Depois de dar uma olhadinha lá no capítulo anterior, né? Que a gente viu lá o método formalista, tá bom? Mas então essa teoria da visibilidade pura, ela vai estar diretamente relacionada àquilo que está. O que são os elementos formais? É aquilo que a gente está vendo no quadro. São as cores, são as linhas, são as formas. A gente não vai estar preocupado se o artista, no dia que pintou, estava com dor de barriga. Ou se ele faz parte do período histórico em que as pessoas estavam vendo uma revolta ou vendo um período de sonhos, nada disso. Você não vai ter essa preocupação. Você vai observar a obra de arte por si só e dela tirar as suas conclusões técnicas, né? E fazer a crítica artística, entenderam? Tá? Então, essa teoria da visibilidade, visibilidade pura, o nome mesmo já diz, né? Daquilo que você está puramente vendo, ela é definida através de Wölfflin, né? Esse crítico. Ele analisa a arte clássica do século XVI e a barroca do século XVII. Né? Ele observa e organiza de uma determinada forma. E lá na página 122 a gente tem lá essa comparação, né? Primeiro, linear e pictórico. 2, plano e profundidade. 3, forma fechada e forma aberta. 4, pluralidade e unidade. 5, claridade e obscuridade. O que é isso? Vamos olhar um por um, né? Na página 122 a gente está lá olhando o clássico, ou seja, a arte do século XVI, tá? Você vai poder observar aí, né, Madonna, né, de Rafael Zanzio, da época do Renascimento, tá? Tá vendo essa imagem aí, certo? No livro de vocês tem. E aí, vamos lá. O primeiro aspecto é o aspecto linear. O que ele avalia? Oh, meu Deus, perdão. Cabeça de grávida não fica normal, já falei isso pra vocês. O aspecto linear, ele vai valorizar a linha e o contorno, ok? Quando se olha para a obra, você vai olhar assim para a figura de maneira integral. O contorno, ele é perceptível, sabe? Muitas das obras têm um cenário no fundo, mas você vai olhar assim, tipo, personagem, né? Que Madonna, essa é a Nossa Senhora com o Menino Jesus e um anjinho, né? Você vai perceber nitidamente ela, o Menino Jesus, o anjinho, né? Embora tenha uma coisa, uma paisagem ao fundo, parece até que assim a figura tá recortada, porque tem um contorno, tem uma linha bem definida, entendeu? Segundo ponto, plano, né? Existe
uma hierarquia dos planos. Tem aquilo que está em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, né? Então você consegue perceber pelo contorno, pela perspectiva que o quadro cria, né? Através da sua verticalidade, horizontalidade, você vai conseguir perceber esses planos. A forma fechada também tem a ver, né? Que é o terceiro ponto. Tem a ver com essa questão daquilo que é simétrico, né? Existe uma simetria entre o que é vertical e o que é horizontal. Essa forma fechada quer dizer que a obra ela se encerra em si mesmo. Ela não tem uma significação comprometida. Você vai olhar para esse quadro e você vai ver, né? Que é uma mulher com um bebê e que tem um anjo ali, né? Então, não existe assim uma coisa de uma interpretação profunda, né? É uma coisa que está ali, o quadro mesmo se explica. Quarto ponto é pluralidade. Embora a obra como um todo seja encarada como algo único, os elementos que a constituem são estruturados a partir de determinadas regras. Logo, cada parte que compõe a forma possui sua importância na estrutura e é vista como fundamental para a construção do significado, ou seja, a obra em si ela se explica, mas diz que tem pluralidade, por quê? Porque cada detalhe dela tem sua clareza, que vai ser fundamental para a compreensão daquela imagem que está sendo demonstrada, certo? E o quinto ponto é justamente a clareza, né? Para a arte clássica, o belo, ele habita, né, na sua totalidade. Nada é escondido, nada é velado, né? A nitidez é algo que é muito importante para o clássico, para a arte clássica. Por isso que a gente diz que é clareza, né? A nitidez, esse ponto, clareza, tá bom? E como é que é isso no barroco? Né? Qual é o primeiro ponto analisado nessa visibilidade do barroco? O barroco ele é pictórico, ou seja, ao contrário do clássico, não existe um apreço pela linha, né? O desenho não tem linha, não tem contorno definido, mas ele valoriza as sombras. Como é que você percebe um desenho? Como é que você percebe a imagem, né, o significado de uma imagem barroca? É através daquele jogo de claro e escuro que vão determinar onde começa uma parte da figura e onde termina, entendeu? Não são linhas que fazem essa função. Segundo ponto, profundidade. Existe uma desordem, um caos em relação à profundidade. Ele não tem planos separados claramente como no clássico, né? O olhar do observador é induzido ao fundo da tela. Há uma predisposição do olhar que inicia a observação no primeiro plano e tende para o fundo da tela. A perspectiva ela é forçada e ela intensifica a ideia de profundidade. Terceiro, ele é forma aberta. Lembra que o clássico tem forma fechada, o barroco, a forma é aberta. Ou seja, não há nada que encerre a forma, não tem um shape, não tem uma linha, né, que vai encerrar a forma, mas é esse jogo de luz, né, o claro e o escuro, que vão ser fundamental. Enquanto na arte clássica existe a pluralidade, no barroco existe a unidade. Ou seja, há um desenho principal em que tudo rege para esse desenho, né? Toda uma imagem principal, né? A luz vai ser organizada de maneira que vai tudo direcionar para esse foco principal, né? O claro e o escuro, as outras imagens, as outras figuras que tiverem lá, ok? Antes, no clássico, as formas consideradas belas eram aquelas agrupadas ao conjunto, né? No barroco passa a haver uma submissão das partes. As partes elas vão fazer sentido, na verdade, ajudando a entender o tema principal do quadro, né? Vocês vão observar isso olhando para a imagem que tem aqui na página 123, né? Que é o Martírio de São Pedro, do artista Caravaggio, né? Você vai perceber todos esses detalhes que a gente está falando olhando para essa imagem aí. Se você não tem o livro, procura depois o Martírio de Pedro de Caravaggio. E dentro dessa unidade há uma necessidade de síntese,
né? Não há uma nitidez objetiva na imagem, né? Mas é tipo assim, como as coisas não estão tão claras, o artista o barroco ele quer convidar você a olhar para que você busque o significado e você vai encontrar, conforme você observar o quadro, né? Para os barrocos, a imagem ela não deveria ser recepcionada a partir de um único golpe de vista, ou seja, você bateu o olho e entendeu. Não. O artista barroco, a arte barroca, ela vai te convidar a olhar para ela uma, duas, três, várias vezes, ficar olhando para poder analisar e entender o seu significado. Diferente do clássico, você olha e você já entende aquilo que está sendo visto, entendeu? Bom, essa é a teoria da visibilidade pura, né, que é esse método formalista. E existem críticos de arte que vão dizer que existe uma fragilidade nessa teoria da visibilidade pura, né? Em especial, uma historiadora alemã de origem judia chamada Hannah Levi Denyard, ela vem criticar esse método formalista, dizendo que não tem como você olhar para uma obra de arte, você tratar da história da arte olhando unicamente para as imagens. Você precisa associar a sociologia da arte, ou seja, entender como é que era a sociedade daquele artista, como estava a sociedade naquela época daquela obra, né? O que cada movimento quer trazer enquanto filosofia, sabe? Dizendo que você não pode desassociar a imagem ao ser humano que a fez, né? Então, existem historiadores, né, e críticos de arte que vão ir contra a teoria da visibilidade pura. Não dizer que ela é totalmente errada, porque os elementos que ela traz são reais. Só que o problema, a fragilidade dessa teoria, né, e do método formalista seria você colocar todo mundo dentro de um quadrado. E não tem como fazer isso, né, em se tratando de história, né, em se tratando de história da arte. E um exemplo disso é que, se você for ver a arte barroca brasileira, ela vai fugir um pouco, né? Porque brasileiro é assim, né? Nós somos desses, a gente chega causando, né? Existe o barroco propriamente brasileiro, que depois a gente vai estudar ele mais pra frente. Mas ele foge um pouco desses pontos aqui que o método formalista mostra, entendeu? Então, assim, é interessante a gente conhecer sobre esses métodos, sobre esse método específico, sobre a teoria da visibilidade pura, porque isso amplia a nossa... Não no sentido de ampliar, né? Mas isso nos dá um olhar mais aguçado para os detalhes formalistas de uma imagem, entendeu? Mas não é bom a gente ficar dentro de um quadrado, principalmente quando a gente trata de história e história da arte, certo? Bom, peço que vocês leiam todo este capítulo. É um capítulo bem curtinho, mas que tem detalhes bastante interessantes, que é da página 121 até a página 124 e faz o exercício que está na 125, tá bom? Deus abençoe vocês. A gente tá junto na próxima semana. Kisses.